Olá, boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo bem, e você, graças a Deus. Tudo bem. Um pouco ansioso. Caio, deixa eu só confirmar com você aqui, esse telefone final 0694 é o seu? Isso, aham. É 011 mesmo? É 011. Eu tô morando pra São Paulo agora. Ah, tá Eu voltei tranquilo. pra casa da minha família. Não, sem problema. É que tá dando um pouquinho de estabilidade aqui, caso aconteça de cairmos e não nos comunicarmos mais, fazemos aí por chamada de vídeo, não tem problema não, tá bom? Tá certo. Bom, então, eu sou o professor Fábio, né, representante da empresa Paradoxo Saber aqui de Curitiba, que é uma empresa parceira da faculdade, serei então o avaliador da sua banca nesta noite de hoje. Então quer dizer que está bem calminho, preparado. Já vi algumas que eu gostaria de mudar já hoje, que eu já mudei um momento em algumas coisas, mas dá pra dissertar bem. Ah, com certeza, não tenha dúvida não. Vai trazer muito bem a sua proposta nesta noite de hoje, viu, Caio? Caio, então a vitória é da seguinte forma: você tem de 10 a 15, mínimo de 10, máximo de 15. Importante que tenha acesso ao seu material para não deixar de comentar nenhum dos tópicos que estão no roteiro do manual. Vou fazer a leitura da ata, passo a palavra, você vai falar os 10 a 15 minutos. No final, fazemos as considerações. Alguma dúvida, professor? Não, só isso por enquanto. Material de apoio está certinho ali, pronto para ser utilizado? Desculpe? Material de apoio está pronto ali, certinho para ser utilizado? Aqui. Perfeito. Perfeito. Então vamos ao que viemos, professor. No dia 27 de dezembro do ano de 2021, às 20 horas e 47 minutos, do Polo União da Vitória, no estado do Paraná, do Centro Universitário Internacional Inter, reúne-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso com o título A Contribuição da Formação Pedagógica do Maestro para o Resgate do Ensino Musical dentro das Bandas Escolares, de autoria do formando do curso de licenciatura em música, senhor Caio Pedro Camilo, RU 2768465. A palavra é sua, professor. Pode iniciar sua apresentação. Acho que não. Ele está com bastante estabilidade na internet dele.
Pois é, professor. Pode ser qualquer outro, pode ser isso, pode ser alguma estabilidade mesmo na internet, que essas internets nossas tem hora, né, que elas resolvem não funcionar mesmo, né? É uma tristeza. Mas vai dar certo, sim. Qualquer coisa, nós fazemos um chamado de vídeo, de uma forma ou de outra ele apresenta hoje. Oi, Caio. Voltou, vou. Eu só não entendi o finalzinho da sua fala, professor. Oi? Eu só não entendi o último finalzinho da sua fala. Tá. Não, eu só disse que você tem de 10 a 15 minutos, né? Então eu vou fazer a leitura da ata. Em seguida, você daí inicia a sua apresentação, vai falar os seus 10 a 15 minutos. No final, fazemos as considerações. Não sei se a internet agora tá tranquila, acho que agora vai, né? Uhum. A minha aqui tá tranquila. Eu achei que tinha sido a minha que tinha caído, que às vezes cai, né? Que choveu hoje, Não, mas mas tá foi. tranquilo. Ela está com alguma estabilidade mesmo, professor. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Às vezes, né? Ah, Parece que está tudo normal, mas elas não estão, né? Só uhum. para lembrar, o professor Alisson também está presente ali, só não está aparecendo aqui, mas ele está ouvindo, nos vendo aqui perfeitamente, tá bom? Estamos em dois Boa noite, professores aqui, professor Ares. tá bom? Ele está ali só pelo chat. Ali. Então vamos lá, Caio. Então, às 20 horas e 52 minutos, pode iniciar sua apresentação, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Caio, sou professor, estou me formando, né, em licenciatura em música pelo Polo de União da Vitória, né? Me retornei do Paraná agora e trouxe, meu RU é 2768465, e eu trouxe o tema a contribuição da formação pedagógica do maestro para o resgate do ensino musical dentro das bandas escolares, né? Com um título um tanto quanto grande, um tanto quanto aberto e um tanto quanto difícil de delimitar. E eu coloquei algumas nomenclaturas ali nesse título, como, por exemplo, maestro e o resgate do ensino musical dentro das bandas escolares, com o seguinte intuito: o maestro, a gente sabe que, a grosso modo, o maestro, a gente enxerga o maestro como uma figura que está à frente de uma orquestra, que tem um conhecimento grandioso, mas dentro do nosso país, o termo maestro ele é utilizado para definir o regente, o instrutor das bandas escolares, bandas e fanfarras, né, que eu faço parte, por exemplo, desse meio já faz um tempo, né, já leciono há um tempo, e quando eu falo maestro, eu falo como uma forma também de enaltecer esse profissional e de trazer a ele esse viés, essa importância que ele necessita ter, esse peso. O nome maestro ele tem um peso, né, que significa mestre, né? Contudo, eu também trago ali no título do texto ensino musical dentro das bandas escolares, mesmo fazendo parte de bandas e fanfarras. Eu trago a bandas escolares porque hoje os projetos nos municípios, eles não são unos, eles são projetos que acontecem de acordo com a necessidade local, com a capacitação do instrutor que está à frente, com os recursos que são disponibilizados ao mesmo. Dentro do artigo, eu passo a falar sobre a vital reflexão sobre a necessidade da formação pessoal e a capacitação. Aí eu coloco ali no slide, no começo um texto, uma parte do texto ali, para tanto a responsabilidade que todo grupo exige para que não seja apenas um projeto qualquer, que pode ser regido ou administrado por pessoas que, embora com boa capacidade, não detenham toda a técnica instruída na didática moral e cívica que cada função exige de grupo, culminando muitas dos grupos até mesmo no fim das corporações. Eu elenco dentro do texto a necessidade de uma formação pedagógica, e quando eu falo formação pedagógica, eu quero dizer não só no conseguinte a formação acadêmica, porque a licenciatura em si, ela não traz todo o embasamento que o maestro precisa ter, mas ela já nos elenca algumas coisas em relação à ética, em relação à moral,
né, a distinção desses dois sentidos entre ética e moral dentro das instituições. E para fazer esse resgate dessas bandas escolares, esses projetos que já são tão tradicionais no nosso país, eu vejo isso analisando a minha prática esses anos todos que eu trabalho, já trabalho com bandas e fanfarras há muitos anos, e eu decidi me formar, eu decidi vir para a academia justamente por causa dessa necessidade que eu senti, de nós termos uma convenção que tenha uma instituição que nos defenda, como praticantes, como ensinantes, defendendo também que o poder público olhe para o maestro com o devido respeito que ele merece, com a devida valorização. E aí eu elenco ali no texto que alguns lugares, alguns projetos, eles são voluntários, muitas vezes não são remunerados. Quando são remunerados, eles são oriundos de cabresto político. Eu uso esse termo, inclusive, porque o meu último trabalho ele foi investido, a prefeitura investiu muito, eu fui licitado, inclusive, tinha empresa, e eu notei que quando há essa troca política, dependendo da cidade, dependendo de qual é a pressão popular e a pressão do Ministério Público em cima, muitas vezes, quando a cidade não tem essa pressão, o maestro ele acaba entrando no cabresto político. Troca-se o político que está no poder e o projeto acaba na escola, no município, né? Outra coisa também que eu debato no meu texto é a questão ética para o ensino das funções dentro das bandas escolares. E aí eu faço um elencado entre as bandas marciais, entre as fanfarras, entre as várias categorias que nós temos. E quando a gente olha a questão do princípio didático do ensino das funções dentro desses grupos, nós temos, por exemplo, nas fanfarras e bandas marciais, as balizas, o corpo gráfico, pelo poder de comando. São atividades que exercem ordem cívica, que nós temos lá o artigo, se não me engano, 5.000, alguma coisa, não tenho de cabeça, da Constituição, que ele fala sobre a ordem das bandeiras, né? Nós temos à direita a bandeira do Estado, ao centro a bandeira do Brasil e à esquerda a bandeira do município da escola. À frente do grupo nós temos o estandarte, né? Dentro das bandas marciais e fanfarras, nós temos ali a questão balizas, que fazem acrobacias, danças e afins, corpo coreográfico, morte comando, que comanda a banda. E tudo isso parte de um princípio muito organizado, vem oriundo lá do exército, nós temos aí, as primeiras bandas que surgiram já nas primeiras revoluções, a francesa, a americana, entre outras, e quando ela passa ao público, como hoje nós temos no Brasil essa tradição, bandas fanfarras, né, nós temos bandas sinfônicas também, ela traz todo esse encado dentro dela. O maestro, muitas vezes, ele faz a função de ensinar todas as categorias, todas as alas dentro de um grupo. É necessário, e aí eu vejo essa necessidade dentro do discorrer do meu artigo, dentro das pesquisas que eu fiz e dentro da própria experiência pessoal, eu vejo essa necessidade de que o maestro ele esteja sempre em evolução acadêmica. A licenciatura nos traz um norte muito grande em relação à didática de ensino, à ética de ensino. Posteriormente, tem pós-graduação, bacharelado, mestrado, doutorado e assim por diante. E não só isso, há cursos de capacitação. Eu mesmo faço muitos cursos de capacitação. Como eu digo, o grupo ele exige muita técnica, ele exige muito saber. E aí eu utilizo alguns autores, como, por exemplo, Paulo Freire, para pedagogia, para elencar essa questão agora como uma questão necessária dentro dessa prática do maestro, para que ele possa ter a ética de ensinar aquilo que ele sabe e aquilo que ele não sabe, ele buscar. E aí ele cria o que ele chama de praxis educadora, né? A praxis educadora é a junção da prática com a junção ética, a junção pedagógica do que se ensina. Também fala um pouco ali, que foi uma professora minha em pedagogia na faculdade pública lá do Paraná. Ela faz um texto
ela tem um texto de dissertação de mestrado, que ela fala das fases que o professor passa. E eu trago isso para dentro da realidade do maestro. Quando ele inicia o trabalho, que vamos dizer assim, a energia empregada para aquele trabalho se inicia é diferenciada. Só que com o passar do tempo, muitas vezes ele vai caindo um pouco no ostracismo por pressão social, por falta de investimentos, por uma série de problemas externos que acaba fazendo com que o maestro deixe de se aprimorar, de se atualizar e de lutar por aqueles projetos de bandas escolares que a gente tem aí já tão precarizados em nosso país. O ensino de bandas no Brasil hoje, ele é muito precarizado. Depende muito da questão municipal, depende muito da questão estadual, federal, muitas vezes, e até que esse repasse seja feito, quando é feito, ficam lacunas que são indissolúveis, né? Que acabam atrapalhando e trazendo esses elencados que Junges vai apontar lá no texto dela, né, das fases do Caio, maestro. só lembrando que você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá. E para então encerrar ali o meu raciocínio sobre um apanhado geral do artigo, essa contribuição da formação pedagógica para o maestro traz para ele respaldo ético, que é uma coisa que dentro das minhas pesquisas eu vi, que eu achei muitas notícias, muitas, e inclusive na associação que eu faço parte hoje, nós já tivemos problemas com questão éticas, comportamentais do maestro, muitas vezes que não é maestro formado ainda, que não tem a base curricular ainda. Também, essa contribuição de formação pedagógica, ela traz a metodologia, porque nós estamos sendo responsáveis por sopro, percussão, alguns, como eu disse, pelas alegorias ali, questão da calistenia, do aquecimento, que muitas vezes o aquecimento de exercícios é confundido com a questão calistênica, a questão do alongamento, a questão da, da preparação do corpo para tocar é confundida, por exemplo, com uma escala. A escala não prepara o corpo para tocar, um salto não prepara o corpo para tocar. Ela simplesmente vai trazer uma acuição auditiva, ela vai trazer uma de técnica ao músico, mas há todo um trabalho de técnica, de aquecimento corporal, de aquecimento psicológico também, aquecimento psicológico não, de preparação psicológica, para que esse aluno possa executar seu instrumento, para que o professor tenha uma base de como tratar cada caso, até alunos que têm problemas de respiração, coordenação e aprendizagem, para que eles possam ser tratados da maneira devida. E a academia, a formação pedagógica, ela traz, de certa forma, o padrão de estudo, ela nos ajuda a criar um padrão de estudos, a criar como é que eu posso dizer? Uma pedagogia para ser aplicada nos grupos. E assim, posteriormente, o próprio maestro vai estudando e vai adaptando a sua realidade ao que ele aprende na academia. E, por fim, com tudo isso, com toda essa formação, ele pode, com o resultado do seu projeto, com embasamento de leis, embasamento teórico, melhorar os seus projetos no que diz respeito a poder público, levantar associações ou federações, organizações que realmente vão lutar pelos direitos do maestro e da sua categoria, não só em concursos ou apresentações, mas um sindicato, por exemplo. A gente não tem poder de fala, a gente não tem poder de ação, se a gente não tem um grupo que nos represente, se a gente não tem união e não tem embasamento, né? Que a academia nos ajuda a ter esse embasamento. Então, para esse resgate dessas bandas e o resgate da profissionalização e valorização do maestro e também da sua categoria de trabalho, é necessário que ele se prepare, que ele estude e que ele esteja apto a ensinar e a atuar. Tudo bem, Caio. Então, parabéns, primeiramente, professor, pela apresentação. Obrigado. Você já é maestro, então, Caio, isso? De banda escolar ou Sim, não? eu já atuo como voluntário desde 14 anos e no Paraná eu atuei 4 anos como empresa licitada e aqui eu sou contratado pela prefeitura
aqui em São Paulo, né, pela associação, e também dou aula no estado. Muito bem. Só para lembrar, o professor Alisson aqui está te dando, parabenizando pela ótima apresentação também, viu, Caio? Que teve aqui para nós. Obrigado. Pois é, né, professor? Fazermos o resgate, né, realmente, né, dessas bandas, eu acho que é algo, assim, essencial. Eu não sei aí no estado de São Paulo como o senhor está, né, está agora, mas eu acredito que não deve ser muito diferente aqui do Paraná, né, ainda falta realmente incentivo, realmente, né, para realmente trabalhar. Não só a música, na verdade, né, professor? Todas as formas de artes, realmente, né? Falta o devido espaço para elas ainda dentro da nossa educação. Né? Temos muito ainda, né, que caminhar para resgatarmos, né, professor Caio? Será, professor, que nós viveremos para ver aí essas bandas serem resgatadas dentro da nossa educação, professor? A formação desses jovens? Porque, afinal, né, professor, a música não é apenas a formação musical, né, professor do aluno, né? Muito mais do que isso, né, professor Caio? Questão ética, questão cívica, né? Tem toda essa. Eu espero vir para ver essa mudança se florescer. Com certeza, né, professor? Esperemos, né, claro, né? Porque assim, né, ela não tem o devido respeito nem no público e nem no privado, na verdade, né? E no privado tudo bem, ainda tem um pouquinho mais de recursos, né? Tem um pouquinho mais, uma formação um pouquinho mais voltada, mas mesmo assim ainda, né? Estamos perdendo realmente muito disso, né? E claro, né? Precisa ter o próprio espaço realmente, né? Claro que não é fácil, precisa de investimentos, né, professor, primeiramente. Claro, primeiramente não, né? Investimentos tá em um espaço, em equipamentos, sabemos aí que os instrumentos musicais, é claro, não é fácil, não é barato, falando no caso público, né? Mas ainda isso é o de menos, né? O problema é material humano aí, né? Realmente preparado, né, professor, para trabalhar com esse público, né? Realmente, para trabalhar a música, de toda forma, não precisa ser só as bandas, né? Mas realmente trabalhar a música da forma que realmente merece, né? Às vezes é apenas um professor de artes que não tem a formação realmente, por exemplo, para a própria música, né? Então, né, voltado para a música. Falta, às vezes ele tem a pedagogia, né, mas não tem realmente a formação em música, né, professor? Daí, professor, aí vem o outro lado da moeda, né, professor Caio? É justamente a falta de formação do professor de artes, né, para trabalhar a música, né, realmente, né, nesse espaço. Que é o professor que normalmente vai trabalhar realmente, né, a questão da música com as atividades de alunos, é o professor de artes. E, claro, né, sem já tem que trabalhar todas as formas de arte, é mais a música, ainda fica um pouco difícil, né, professor? Mas, né, precisamos realmente dar o devido espaço aí, né, para a música, porque vemos, né, professor, que, bom, o senhor com muito mais autonomia do que eu, não tenho autonomia para dizer realmente, né, o quanto ela muda a vida das pessoas, né, professor? Realmente, a partir desses projetos, né, professor? Aí, os seus projetos não fizeram, professora, grandes transformações na vida dos jovens? Sim. E eu sempre foquei nessa questão do aluno que era rejeitado em outros projetos, alunos, muitas vezes fui buscar alunos na porta da biqueira, na porta longe da escola, fumando, bebendo, já aconteceu muito isso. E hoje esses alunos, não por mim, mas pela música, por toda a ética que a música traz, foram para um caminho melhor. Com certeza, né, professor? Isso aí, ela tem esse poder, ela é emancipadora, ela muda realmente a realidade das pessoas. O senhor foi só um incentivador, se não for pegar ele lá pela orelha, né, e levar ele para fazer a música. O senhor foi lá convidá-lo, né, professor? É ele que escolhe, né? Às vezes ele vai, né, meio sem contragosto, né, de tanto perturbar ele, seu estilo, ele vai, mas ele percebe, se descobre, né, realmente, né? Às vezes pode ser com a música, pode ser com outra forma, né, mas como é o nosso caso, claro, o foco é a música, né, vemos realmente, né, quantos e quantos jovens aí, né, realmente na nossa sociedade, que mudou completamente a realidade da sua vida, né, como o senhor bem disse, já estavam na marginalidade mesmo, né, e mudaram realmente a sua realidade a partir de quando a música entrou na sua vida, né, professor? Então, ela é, assim, eu falo, ela é maravilhosa, ela é emancipadora, né, eu falo, junto com a literatura, na minha opinião, as duas formas de artes mais belas que existe, né? A mais antiga de todas, com certeza, é a música, né? Que desde quando trepávamos em árvores, já fazíamos batuques, né, professor, para nos comunicarmos. Então, a música é algo natural, realmente, não só do ser humano, né, dos seres vivos, né? Afinal, todo animal se comunica através da vocalização, né? Quantos e quantos, né, professor? Então, ela é algo assim, maravilhoso, realmente, na nossa vida. Ela não tem preconceitos, né? Afinal,
eu sempre, né, até uma pessoa surda pode aprender música, né? Então, pensa que a música é apenas, né, visual, não. A música é muito mais expressão do que apenas visual, não, né? Auditivo, né? Então, né, ela é muito mais. A música ela é visual, ela é expressão, ela é vibração. A música ela é maravilhosa, ela tem todo esse poder sobre nós, né? Então, ela precisa ter o seu devido espaço. Eu fiquei maravilhado, professor, também do o trabalho. Professor Alisson está até te dando a dica para publicar o seu artigo, né, que realmente foi um trabalho muito bom, muito bem elaborado, realmente mesmo, viu, professor Caio? Bom, Fico feliz. Pode falar, professor. Fico feliz com o feedback. Obrigado, tá? Imagina, professor. É um prazer, uma honra, né, professor Alisson, participar deste momento. Bom, então vamos lá, professor. Parabéns pela ótima apresentação, cumpriu muito bem com a sua proposta, demonstrando realmente muito domínio e conhecimento do conteúdo, muito mais prático do que teórico, né, professor? Com certeza, né? Muito. Só que maravilha, né? Agora, a teoria veio agregar, né, professor, a só beneficiar a sua prática já realmente de muitos anos, né, com a música, né, com certeza aí que fará muita diferença, já está fazendo realmente muita diferença, aliás, né, na vida dos seus jovens há algum tempo e dentro da educação, com certeza, né, professor, que ali nós começamos as transformações realmente da nossa sociedade, né? Pelo nosso jovem dentro da educação. Mostrar que a educação é realmente emancipadora na nossa vida, sim. E a música está aí para nos ajudar muito nisso. Sua nota é 100, professor, para encerrarmos com chave de Obrigado. ouro. Meus Obrigado. parabéns. Então, graduado em música, né, professor Caio? Ai, que Graças a maravilha. Deus. Que Obrigado, maravilha, viu? realmente. Né? Delícia, né, professor? É uma glória enorme mesmo. Né? E, como o professor te dando os parabéns aqui também, o professor Alisson, tá bom? Pela sua formação aí. Bom, então, damos por encerrada a presente apresentação do TCC do formando do curso de licenciatura em música, senhor Caio Pedro Camilo, formando está aprovado por nota final 100. Meus parabéns, professor, pela sua formação aí. Graças a Deus, agora então graduado em música, tá bom? Que Deus o abençoe, um ótimo fim de ano para o senhor, para toda a sua família, muitas comemorações e muita música, né? Nesta virada de ano, né, professor? Para comemorarmos, conseguimos ter vencido este ano de 2021, né? Graças a Deus, né, professor Caio? Então, ao Muito senhor obrigado, viu? também aí. Pode falar, professor Caio. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado ao professor. Desculpa, me fugiu o nome dele. Alisson. Professor Alisson, perdão. Professor Alisson, muito obrigado. Obrigado ao Uninter que me acompanhou também, assim, o meu polo, todos que me acompanharam até aqui, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de ano para vocês também. Obrigado, professor. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Um grande abraço para vocês, professor Caio, professor Alisson. Até uma próxima aí. Tchau, tchau, gente. Quem sabe o senhor também na próxima formação, então, agora, né, professor de música também, uma pós, né, outra especialização. Quem sabe no futuro, Sim, né? eu quero fazer a pós já na sequência, pós e psicologia. Que bom, oh, que maravilha isso aí, professor. Então, bom, tchau, tchau para vocês, gente. Tchau, tchau, abraço. Outro.